Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Nós estamos no livro de Atos e hoje é o capítulo 12 do livro de Atos. Estou aqui com a Bíblia já. São pouquíssimos capítulos, mas vamos estudá-los com muita alegria e pedir ao Senhor que revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos guie. Pai, obrigado pela tua instrução, pela tua palavra, uma palavra que é de fácil acesso para nós que estamos vivendo em algumas localidades do mundo, mas uma palavra de difícil acesso para outras localidades do mundo. Que nós possamos aproveitar a oportunidade que existe da palavra do Senhor que está disponível para todos nós. Se este irmão, esta irmã estão aqui agora, é porque ainda existe essa liberdade no nosso país. Que o Senhor permita que façamos uso de toda essa liberdade, não apenas para viver vidas boas, mas para principalmente honrar, glorificar ao Senhor através do aprendizado e do conhecimento que nos tornarão mais obedientes ao Senhor. É o que nós queremos e é por isso que estamos aqui. Revela a tua palavra mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Existem localidades em que a palavra não é liberada, ela é proibida. Existem localidades, países em que os cristãos se reúnem às escondidas, porque é crime levar a palavra, ler a Bíblia. Então, vamos aproveitar dessa liberdade enquanto ela ainda existe. Por quê? Porque seremos perseguidos. Essa é uma certeza. Seja através das redes sociais, seja polindo ou cortando a nossa liberdade, nos impedindo de alguma forma de buscar ao Senhor. Nós em algum momento seremos podados, mas enquanto ainda existe liberdade, que eu e você possamos buscar na palavra a instrução. Capítulo 12, vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram primeiro a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe:
Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Como eu disse, e eu não sabia que eu ia ler exatamente esse trecho, nós seremos perseguidos, seremos presos, mas nós devemos continuar pregando a palavra. E ainda que anjos não nos libertem, nós temos um galardão a nos esperar, uma vida eterna que nos espera. E essa vida que nos espera é uma vida de alegria plena na presença de Deus. E era isso que fazia com que esses homens, essas mulheres que fundaram o cristianismo que nos alcançou, tinham como certeza. E é muito lindo ouvir textos como esse, mas viver experiências como essas, talvez muito menores, também nos alegra. Que você colecione experiências com o Senhor, permitindo que o Espírito Santo te guie, permitindo que a instrução da palavra te molde, a fim de que coisas similares e talvez iguais a essa se cumpram na sua vida. Mas lembre-se, a providência do Senhor só vem quando nós estamos diante de um grande desafio. Então, viver e colher experiências como essa exigem de nós força, coragem, determinação, fé e a certeza de que o nosso Deus nunca nos desamparará. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Não importa se reis vão se levantar, se pessoas poderosas, se presidentes, seja quem for, a palavra do Senhor vai continuar. E se o Senhor quiser, Ele trata diretamente com esses que estão tentando impedir que o reino do Senhor seja implantado em nossa geração. Não duvide, não pare, não desanime. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.